mas olha só que interessante essas cartinhas. Coisa bonita. Ah, eu não vi que vocês estavam aí. Eu tava aqui só conferindo as minhas lindas cartas. Umas staples que servem pra eu montar qualquer deck que eu quiser. Eu tava olhando e admirando elas e... Cara, ainda bem que eu tenho essas cartas. Hã? Onde eu comprei essas cartas? Como eu consegui? Que bom que você perguntou, meus amigos. Eu adquiri essas cartas aqui na PRJ Cards, a sua loja de Yu-Gi-Oh! Que vexame incrível! Pois é, meus amigos, eu venho aqui falar da PRJ Cards. Caso você esteja precisando montar o seu deck de coitado, que você vai ver todos aqui nessa série, você corre lá no site www.prjcards.com.br, acessa a loja e lá você vai ter uma variedade muito grande de cartas. Com alguma certeza você vai ter vários dos decks que eu vou estar citando aqui nessa playlist. Como eu já falei, é muito intuitivo o site, tem todas as cartas organizadas por abas, você tem lá todas as coleções regulares, você tem separado por todas as Mega Teams, você Raiden Arsenal, e claro que você tem todas as abas pra quem é fudido como a gente, as abas de promoções, onde você tem cartas de preço fixo de 2, 4, 6, 8 e 10 reais. E se você é um cara que gosta de coisas mais raras, você vai na aba de ostentação e lá vai ter as cartas nas maiores raridades para você deixar o seu deck brilhoso, bonito e gostoso. Mas então é isso, acesse prjcards.com.br e monte o seu deck. É isso aí, vamos voltar pro vídeo agora, valeu! Fala aí, galera, eu sou o Tay, sejam todos muito bem-vindos a mais, na verdade não é essa abertura, é tipo, cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Virtual World, meus amigos? Esse vídeo aqui é pra gente comentar um pouquinho sobre o deck de VW, o deck de Virtual World, deck extremamente popular no Yu-Gi-Oh!, presente sempre no metagame desde o seu lançamento, ou seja, desde meados de outubro de 2020 do ano passado, quando ele foi lançado na coleção de Phantom Rage, já que ele tinha o suporte do Calamity, blá 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 blá. Daí veio toda aquela situação da banlist que baniu o Calamity. Oh meu Deus, cadê o VW agora? Bom, de repente o VW apareceu jogando mesmo sem Calamity, teve todo aquele giro e o VW estava presente no metagame desde então, mesmo quando achavam que ele estava morto, ele estava lá presente. E agora, após o lançamento de Burst of Destiny, cadê ele? Cadê o VW? O VW sumiu do radar e simplesmente está bem complicado de usar. E isso, obviamente, não é tipo um mero acaso, uma mera casualidade. Isso tem motivos e motivos extremamente aparentes. O assunto de hoje, basicamente, é comentar um pouquinho sobre o sumiço / morte do VW do metagame, discutir um pouco se é uma morte mesmo e entender um pouco do que está acontecendo com o deck em questão. O assunto de hoje, basicamente, é esse, então partiu, vamos lá. E muito bem, meus amigos, então vou pedir um tempinho básico aqui pra você, pra poder tirar essa webcam aqui da frente, pra gente poder comentar junto o assunto do VW em si. Muito bem, então aqui como vocês estão vendo, eu tô mostrando pra vocês a base do deck de Virtual World. E o seguinte, depois do lançamento de Burst of Destiny, temos várias opções de decks. O metagame tá extremamente aberto. O Virtual World é um deck completamente descartado do cenário competitivo de Yu-Gi-Oh? Não, não é. Ele não é, definitivamente não é, porque o deck ainda é o Virtual World. Todas as propriedades que ele tinha antes, ele continua tendo, não aconteceu nenhum hit. Mas, e aí, o que aconteceu? Por que ninguém mais tá usando essa porra? Por que a gente não tá vendo mais o deck de VW em reportes? Bom, então, até que você pode me mostrar alguns aí, teve sim um top que teve ali, mas em linhas gerais o VW caiu em desuso bastante, mas bastante em comparação ao que tinha antes. Quais as justificativas disso? Bom, após o lançamento de Burst of Destiny, alguns novos decks foram inseridos no formato, e esses decks estão extremamente populares. São eles, como eu já falei aí no meu vídeo falando sobre o metagame em si, dá uma olhada aqui que eu falei mais ou menos do que eu acho que são os Tier 1, digamos assim, do metagame, tiveram aí alguns giros de meta, e os decks mudaram a configuração. Por exemplo, o próprio Tri-Brigade em si, ele não é um deck que está sendo mais o Tier 1, pelo menos não o Tri-Brigade puro. O Tri-Brigade está no meta? Tá, mas tá com Light Lust, um deck de Bird Up. Então, mudou e mudou muito a forma com que o metagame está sendo jogado hoje em dia. Com isso, com o giro do metagame e com a inserção de novos decks, sendo eles aí, por exemplo, o Phantom Knight extremamente popular, o Sword Soul Ten extremamente popular, junto com o Bird Up, são os dois decks mais populares, seguidos aí pelo Phantom Knight, o Invoked Dogma, aí você vem seguido com Sky Strike, Hero, blá 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 blá, toda a vertente de Brigade, enfim, tem uma infinidade de decks, como você pode ver no meu vídeo falando sobre o metagame. E aí isso muda totalmente a configuração de como os decks são buildados, porque muito de como o deck é buildado depende muito de como tá o metagame no momento atual. E o VW, ele é um
um deck de combo, tá? Ele é um deck de combo e ele tem uma característica muito interessante, sempre teve, que é... Ele é um deck bem forte, tá? Então, digamos, não é um deck normalzinho de Yu-Gi-Oh! Então, aquelas interações que você dá de Veilen, Permanence, blá, não atrapalham o deck. O deck não tem um normal summon, basicamente você consegue fazer muitas e muitas jogadas com o deck. Quando ele tá funcionando, ele tem muitas jogadas a serem feitas, e isso é muito interessante. Ele tem excelentes ferramentas de Going Second para poder lidar com situações, porque ele tem uma boa toolbox, tanto com o Vermilion, né, que é uma boa carta para isso. O Fanfan é absurdo, muito boa essa carta. O Juju é uma carta excelente, são excelentes outs pro Phoenix Enforcer, inclusive, e você ainda tem o apego dos Zeus. Going First, você é forte o suficiente, fazendo coisas como um Crystal Wing utilizando o Tzolk'in, o Shen Shen, Chute, enfim, tudo aquilo que você já conhece, além de poder exploitar o Caliga e o Dragon. Então o deck é muito bom. E esse apego, e o outro apego extra que ele tem, é que ele tem espaço para muita tech. Então você pode usar cartas como o Triple Tática aqui, né, o TTT, você pode usar cartas como Hand Traps. Se o formato estiver orientado a Hand Traps, você pode usar 10 aqui, até mais. Você pode ultrapassar, extrapolar e utilizar 12. Ele ainda teve o reforço da Banlist com o Teleporte. E mesmo assim, ele caiu de popularidade, mesmo tendo todos esses apegos positivos a favor dele. Por quê? O que aconteceu? Basicamente, o VW, ele é um deck que sempre foi bem inconsistente, tá? Bem inconsistente. E desde quando ele tinha o Calamities, ele sempre perdia pra ele mesmo de vez em quando. Apesar de ser o deck, na época, mais popular disparado junto com o Drytron. O Drytron, o irmão dele de metagame, né? Inclusive teve uma queda vertiginosa que você pode ver no meu vídeo que eu comentei também. E aí, o Virtual World parece que seguiu a vibe e caiu também. O motivo são diferentes. O deck de Drytron é extremamente consistente. Basicamente, você vai jogar sempre. O VW, não. E aí é que mora a grande parada. Não vale a pena usar de VW, porque ele não é confiável o suficiente. Você não vai jogar sempre, tá ligado? Porque o deck por si só é inconsistente. Você tem esse core, que você é obrigado a usar esse core. É muito difícil você sair dessas escolhas de cartas aqui, com 3 Lulu, 3 Lili, 3 Lalau, 3 Gigi, 3 de cada nome dos VW bom, 3 de cada spell, né? Um packzinho de 3 da Traps aqui, os 2 teleporte. Você pode variar se você vai usar 3 ou não, nhanhã. E você pode escolher aí se você vai usar o Desires, além de acrescentar um outro pote. Mas, em linhas gerais, esse core aqui, ele é fixo, não altera. É muito difícil você alterar. E mesmo assim, ele é inconsistente. E aí é que entra uma grande questão. Não tem coisas extras que você adicione no VW pra ele ser mais consistente. Não tem. O deck chegou no teto de deck build dele, digamos assim. Tem uma coisa que você pode utilizar, que é a Qubit Pitch, que inclusive eu fiz um vídeo que você pode ver nesse card aqui em cima, e inclusive tem aplicação no VW onde, com uma carta que não é carta de engine, você pode chegar assim na engine de Virtual World e fazer o Virtual World jogar e rodar. Você consegue fazer isso, e como o deck não gasta tanto assim um normal summon, digamos assim, se você tiver o apoio da Spell Traps, claro, para deixar face-up para os teus VW darem efeito, isso não incomoda, tá? Não incomoda. E é forte. Você ainda consegue fazer Omni Negate, além de fazer a Tengen de VW rodar. É muito bom. Você vai ter que usar uns brickzinhos a mais? Vai, mas assim, esse espaço aqui seria pra tech. Então, se for pra garantir que você vai jogar sempre, se for pra fazer um deck full Going First, teria até algum apego. Mas por que essa característica aqui do VW não é uma característica nova? O VW sempre teve isso. Então isso não é argumento pra dizer que o deck saiu do radar. Por quê? Que antes ele tinha essa característica, não chegou nada novo pra ele e agora ele não tá sendo utilizado. Ele tem alguma matchup horrível no metagame? Não necessariamente. Mas é aí que entra a questão. Pelo fato do giro do metagame, algumas coisas ficaram muito populares. O VW, ele sempre é o deck, quase sempre, que você escolhe pra jogar, porque ele não vai tomar as coisas que o metagame no geral tá tomando. Então, por exemplo, no meta, onde o Tri-Brigade tá muito em alta, tá muito no radar, o Tri-Brigade tem sempre aquelas interações singles, de 1 para 1, com o Veiler, com o Impermanence, o Ashzinho, coisa nesse sentido. Mesmo que o Gamma esteja extremamente popular, essas hand traps dá pra você driblar, porque elas não são orientadas contra você, e você é um deck desacreditado, que é o VW, apesar de ser sim um deck muito forte. E que dependendo da situação você precisa se preocupar utilizando cartas específicas. Mas, em linhas gerais, o metagame vem sendo moldado de modo em que as techs utilizadas são para decks que tomam interação na mesa. E isso já vem de um tempo, desde que o Calamities tomou lista. Então, mesmo o VW não sendo a melhor escolha e tendo essas inconsistências inerentes desde sempre, você tinha o apego de as techs não estarem 100% orientadas ao teu deck. E isso fazia com que você roubasse jogos. E, claro, fazia com que fosse sim interessante você usar o VW em detrimento de outros decks, já que você vai desviar das hand traps que estão muito em alta no formato. Então, quando todo mundo tem espaço para tech, usam essas techs e essas techs não pegam você, você consegue jogar, tá ligado? Porque agora, o que acontece agora nesse momento?
techs estão sendo utilizadas que, além de terem, claro, os Veilers, os Impermanence, blá 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 blá, você tem o Gamma extremamente popular, como ele já vinha sendo, o Nibiru é extremamente popular, como ele já vinha sendo, isso por só não atrapalha tanto, mas a inserção dessas duas cartas, e até essa eu diria, fazem com que fique muito mais complicado, porque essas cartas que estão extremamente populares, o Lancia, porque pega muito bem o Phantom Knight, pega muito bem o Tennis Sword Soul, tá sendo bastante popular usar essa porra aqui, o Draw então nem se fala, porque pega o Bird Up, que é o deck mais popular junto com o Sword Soul hoje em dia, o Didi Crow é usado no Bird Up, no Tree Brigade e em outros decks que queiram pegar o Phoenix Enforcer tem uma dificuldade um pouco maior, além do Belly, que é uma carta que também é utilizada para poder pegar o Phoenix Enforcer dependendo da situação. Então, tudo isso fez com que o foco das hand traps não sejam mais só negar coisas na mesa. Tudo bem, ainda tem isso. Com o Impermanence, o Veiler caiu um pouco, mas ainda assim é relativamente popular, mas o Impermanence é muito presente, tá? Chalice, Drop, esse tipo de carta, enfim. Mas hand traps no geral, essas aqui estão muito populares. E aí o apego que o VW tinha, que era ocultado da inconsistência inerente que o deck tinha, agora fica escancarado, porque além de ser inconsistente, você tem decks que, mesmo quando você abre mão de jogada, você fica vendido. Não fica necessariamente vendido, mas você não faz o suficiente, que é cartas como o Lancia, o Draw, o Didi Crow e afins, além do Gamma, o Ash, que é extremamente popular ainda, tá ligado? Então tudo isso junto faz com que o uso dessas techs no formato façam com que o VW, mesmo quando ele tente jogar, ele tem dificuldades. Quando você vê um Draw, um Lancia cercado de um Gamma, um Ash também. Claro, não vai ser tudo isso ao mesmo tempo, óbvio que não. Mas é um mix dessas cartas que você vai tomar. Então a popularidade delas no formato tá autossuficiente para injustificar, não sei se essa palavra existe, mas não justificar você jogar de VW. Porque apesar de ter excelentes ferramentas de 1 para 1, conseguir lidar bem com o Phoenix Enforcer, tem o Shen Shen, que é uma puta carta incômoda contra todo mundo. Apesar de você ter tudo isso, o deck não custa a jogada dele sempre, ele toma um rage forte, mesmo o rage não sendo pra ele, mas você toma as techs que sendo usadas no formato, que pegam um turno inteiro e que são meio de 1 para 1, como o Gamma e o Ash, por exemplo. Você toma essas hand traps além do Crow. Então, você toma essas cartinhas aí que antes você não tomava. E antes era justificável você usar o VW. Hoje não, porque toma isso unido ao fato dele ser inconsistente. Isso faz com que ele fique vendido no metagame, porque todo mundo é extremamente consistente, todo mundo consegue usar um número bom de tech como o Virtual World consegue, mas você consegue jogar em volta, tá ligado? Você tem alguns apegos extra que o deck de VW não tem. A forma que você teria de jogar com o VW, teoricamente, seria: tá, mano, eu vou esquecer isso, eu vou usar umas cartas totalmente focadas em first, se eu ganhar no dado, eu vou ter volume e vou tentar passar por cima dessas coisas que o cara me pôr, mas fica complicado, tá ligado? Porque mesmo que você coloque tech indo segundo pra quebrar a mesa do cara quando você não ganha no dado, você sempre pode ser abandonado pelo próprio deck. E isso é horroroso de se ter no metagame. Primeiro, que tão forte, com os decks tão fortes, com o range de você brincar. Caralho, você é punido muito forte se você não joga, porque todo mundo é muito forte. E ao mesmo tempo, enfim, basicamente é isso, né? Você é punido muito forte quando você não joga. Então, você não pode se dar o luxo de ter pra usar dash tech de quebrar campo, quando você vai segundo tentar quebrar o campo do cara e não abrir com mão pareada, ou abrir com jogada de quebrar campo, e aí você vai estourar o cara e você toma um Lancia e você fica vendido, toma um draw, você fica fudido, tá ligado? Coisa nesse sentido. Você não pode se dar o luxo de fazer isso. E por isso, o VW caiu vertiginosamente dentro do metagame do Yu-Gi-Oh! E isso é engraçado, tá ligado? O VW, eu não acho que ele pode ser um daqueles decks que ele simplesmente vai tomar Power Creep. Eu acho que ele é muito bom. E acho que ainda tem suporte pra vir pra VW. Como, por exemplo, um Synchro 12 ou um Exceed 9. Coisa nesse sentido. Algo ainda vai vir pro VW. Isso eu tenho certeza. Então eu acho que ele não é um deck que vai tomar Power Creep simplesmente por vir coisas novas, ele deixar de ser utilizado, como tá sendo nesse momento. E no futuro, quando vier novas coisas, ele continuar em desuso, porque ele vai tomar Power Creep. Não, ele tem um Power Level muito bom. E aí é que entra o medo de, assim como o Drytron, pelo fato dele estar caindo em popularidade e ser injustificável utilizar ele no momento, a banlist não pegar ele. Porque eu acho que ele tem que tomar a lista, ele já é antigo o suficiente. E se chega num ponto onde as coisas são irritadas e o metagame dá uma girada e a galera é irritada e o VW não, cara, ele vai surgir de novo. Ele vai surgir de novo, porque se estiver no momento onde as techs não estão orientadas a ele, ele vai voltar a ser bom. Ele vai voltar a ser um deck relevante. Então aí é que entra o medo desses decks antigos não serem relevantes o suficiente no metagame a ponto de a Konami olhar pra ele e falar: ah, não tá fazendo nada, deixa pra lá. É o mesmo medo que eu tinha no vídeo que eu falei do Drytron. Eu tenho um pouco de medo aqui no Virtual World também, porque caiu em desuso, não é justificável usar o Drytron nem o VW hoje em dia em detrimento dos outros decks.
e isso me dá medo de na próxima banlist eles passarem desapercebidos. Mas enfim, o motivo dele ter saído do radar basicamente é esse. Eu espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta e diz o que você achou, se gostou do vídeo, curte, e se quer ver mais conteúdo assim, é claro, meus amigos, se inscreve. Então é isso aí, valeu, falou e até mais!